Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria no coração que nós podemos, mais uma vez, lidar com a nossa escola bíblica dominical e estamos tratando justamente sobre a ética cristã e a sexualidade. Então, quero convidar você a nos acompanhar e juntos nós possamos estudar um terceiro momento e último, onde nós estaremos hoje concluindo o capítulo 8, justamente falando sobre esse assunto tão importante quanto todos os que já foram vistos, foram observados até aqui, envolvendo a ética cristã e as decisões que nós temos que tomar, a postura que nós devemos adotar no nosso dia a dia. Antes, porém, eu quero convidar você, neste que é o dia que nos deu o Senhor, por isso nos alegremos, nos regozijemos nele, eu quero convidar você a orar junto conosco para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus e compreender aquilo que Deus deseja ministrar às nossas vidas, ao nosso coração, à nossa mente. Então, eu quero convidar você, leve o seu pensamento ao Senhor nesse momento, na sua oportunidade, e vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por este dia que Ele nos tem dado, por essa oportunidade preciosa de estudar a palavra de Deus. Oremos. Deus bendito, na Tua presença nós estamos, ó Pai, e nós queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sustentado as nossas vidas. E, ó Deus, na total dependência do Senhor e do Teu Santo Espírito, nós pedimos, ó Pai, a Tua direção para o estudo da Tua palavra. Pai, permita-nos, ó Deus, compartilhar aquilo que o Senhor deseja para gerar edificação às nossas vidas. Por isso, ó Deus, esteja nos despindo, ó Deus, de todo e qualquer preconceito, nos ajudando, ó Deus, a estarmos, ó Pai, com a nossa mente, o nosso coração abertos à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E que a Tua palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, e estejamos, ó Deus, desejosos de sermos edificados pelo Senhor através do Teu Santo Espírito. Abençoe, Deus, cada vida, cada família ao alcance dessa transmissão e que, ó Deus, sejamos todos ministrados pelo Senhor através do Teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, continue conosco, ó Deus, nos dando, Deus, um dia de paz na presença do Senhor. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu quero convidar, então, a que você possa nos acompanhar. Para você que tem o material, nós estamos no item 3, que vai tratar sobre o casamento como limite ético para o sexo. E estamos na página 124 do nosso material. Você que recebeu o material por PDF, você vai poder abrir o arquivo e está nos acompanhando. E nós vamos, como leitura nesse momento, eu quero convidar você a abrir em 1 Coríntios capítulo 7, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 5 apenas, do capítulo 7 de 1 Coríntios, que vai nos exortar da seguinte maneira: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, e aí então tem uma condicional aqui, tem uma condição, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Cada um tem a sua própria esposa, a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro. Guarde muito bem essa expressão. No caso, a gente vai tratar muito sobre isso no decorrer da nossa lição, se Deus quiser. Se não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, de comum acordo, por algum tempo, então não é por um prazo indeterminado, tem aí um acordo, algo combinado, e muito bem combinado, de forma conceitual, de forma assim, consentirem e estarem mutuamente de acordo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente na vossa incontinência. Amém? Vamos observar, então, dentro da leitura que nós fizemos, desse tema que aborda a sexualidade, justamente vimos na semana passada, na semana retrasada, justamente a diferença, os conceitos entre sexo, ligado exatamente à questão do relacionamento sexual, do ato sexual em si, a questão que envolve a questão da identificação dos órgãos, tanto do homem quanto da mulher,
E vimos que sexualidade, então, é um conjunto de atitudes, né? Tudo que envolve, que se relaciona com a busca pela satisfação, pelo prazer. Então, sexualidade e sexo, embora interdependentes, não são a mesma coisa. Existe uma diferença entre os dois. Vamos dizer que o sexo está contido dentro da sexualidade. Ou seja, quando eu busco a realização, né, a satisfação, eu preciso justamente da questão do sexo. E no caso, o sexo oposto. Nesse caso aqui a gente vai observar, e aí nós vamos sempre lidar da maneira como temos tratado todos os assuntos, com o devido respeito, né, por opiniões que são diferentes, resguardando sempre a liberdade de cada um, né, em relação às opções que cada um tem e que deve exercer, né, na sua liberdade, no seu direito de ir e vir, porém, considerando que estamos tratando o assunto ética cristã, da qual nossa base é a palavra de Deus, ou seja, toda a ética cristã é fundamentada em Cristo Jesus, a palavra de Deus, então nós estamos aqui expondo justamente aquilo que a Bíblia nos orienta, exatamente aquilo que a Bíblia fala acerca dos assuntos abordados, nesse caso, a sexualidade. Então, respeitando as opiniões diversas, nós vamos observar que a Bíblia nos orienta que essa satisfação ela vem através do sexo oposto. Então, o homem satisfaz com a mulher, se satisfaz com a mulher, e a mulher se satisfaz com o homem. Então, é onde a gente vai poder observar aqui o aspecto, né, justamente o quê? Que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem o marido tem o poder sobre o corpo dele. Ou seja, um é do outro. São, no caso, pertencem um ao outro. E a gente vai estudar muito, vai observar muito na nossa lição de hoje, se Deus quiser, a questão que envolve essa mutualidade, esse compromisso, né, a ideia de serem uma só carne. O que isso quer dizer lá em Gênesis 2:24? Então, o casamento, ele vem justamente como uma proposta de Deus para que essa satisfação, essa busca, né, por uma sexualidade saudável, sadia, né, blindada, vamos assim dizer, envolvendo uma pureza espiritual e uma pureza também sexual, a gente vai observar que o casamento ele vem então como esse limite ético para a questão do sexo. Então, quando eu quero saber, né, a questão, até que ponto eu posso ir na questão sexual, eu preciso ter o casamento como referência. E eu gostaria que você pudesse estar atento a essa observação, porque a proposta de Deus através do casamento, justamente é que entre tantas bênçãos que o casamento proporciona para o casal, eu falo tantas bênçãos por quê? Porque o sexo não é a única bênção que existe no casamento. Ele é uma das bênçãos. Então existe o quê? O amor, né? Existe o relacionamento conjugal, diferente do relacionamento sexual, propriamente dito, mas o relacionamento conjugal, de cuidado, de zelo, de amor, de respeito, de carinho. Vimos na semana passada, na lição anterior, no ponto número 2, que quando se fala justamente de uma pessoa, de um casal, um homem, né, no caso, envolvendo-se com uma mulher, não é só voltado para a questão sexual. Para chegar na questão sexual, existem outras questões que precisam acontecer, como a questão do respeito, o cuidado, o zelo, né, justamente o que? Essa cumplicidade, essa lealdade, o aspecto da fidelidade. Então, a gente vai observar que é um conjunto de valores dos quais o sexo também está inserido. Então, dentro do relacionamento conjugal, ou seja, dentro do matrimônio, dentro do casamento, existem tantas bênçãos, mas entre todas elas, Deus ele propôs, através do casamento, justamente o que? Um padrão estabelecido por Deus para a satisfação dos impulsos sexuais. Então, se um homem tem um desejo, esse desejo precisa ser para a sua esposa. Se a esposa tem um desejo sexual, esse desejo tem que ser para ser suprido com o seu esposo. Então, por isso que o casamento, torna a dizer, entre outras bênçãos, é por isso que o casamento ele foi estabelecido por Deus, para que o esposo possa satisfazer-se com sua esposa e a esposa possa satisfazer-se com seu esposo, ou seja, uma reciprocidade, há uma mutualidade nisso aí. Então, é importante para mim e para você entender isso. Então, sem incorrer em atos pecaminosos, ou seja, essa questão, né, do homem sentir o desejo, ele quer se satisfazer, então, assim, a primeira mulher que ele encontra, ele vai lá e se satisfaz. Embora a sociedade
trate isso com muita normalidade, e a gente vê isso com muita frequência, a gente ouve, né, as pessoas, às vezes até mesmo pessoas que já possuem um relacionamento conjugal, citando isso, conheci uma pessoa, assim, conheci uma mulher, conheci um homem, conheci uma pessoa. Então, infelizmente, a sociedade, embora a gente respeite, eu quero dizer para você que nos acompanha, que está acompanhando essa transmissão, essa lição, eu quero deixar você muito à vontade quanto às suas convicções, mas biblicamente isso não procede. Diante de Deus é totalmente reprovável, porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou justamente para que um pudesse satisfazer o outro enquanto casal casado. Então, nós vamos respeitar pensamentos diferentes, opiniões diferentes, mas como postura ética cristã, nós vamos observar que Deus nos deu o casamento justamente para o quê? Para nos blindar com relação a essas impurezas sexuais. Então, a gente vai observar que é um detalhe importante também que, embora seja o desejo do homem para a mulher e da mulher para o homem, ninguém tem direito de impor nada para ninguém. Tudo o que acontece na vida conjugal, na vida de um casal, no que diz respeito também à questão sexual, não só essa área, mas essa área também, precisa ser de comum acordo. Então, não é o casamento de um só, onde só um manda, só um desmanda, né, só um dá a sua opinião e o outro só vai se anulando. Não, precisa haver o quê? Um respeito e precisa haver o quê? Uma valorização, onde a opinião do outro também é importante. E, de igual maneira, a realização sexual do outro também precisa ser importante. Eu não posso ter, no caso, um relacionamento onde só uma pessoa do relacionamento conjugal, onde a Bíblia fala que serão dois, uma só carne, nessa questão de uma só carne, um apenas ser satisfeito, e o outro, muitas vezes, não sabe sequer o que é ter uma realização. Então, eu quero dizer para você que, quando a gente concluir a nossa lição, a gente vai chegar a uma conclusão interessante, que Deus quer ser glorificado também nessa questão da sexualidade, na vida dos seus servos, na sua vida, na minha vida. E quer ser glorificado também o quê? Na realização do casal enquanto casal casado. Então é bom para mim e para você entender que é importante que estes desejos, né, esses impulsos sexuais, né, estabelecidos por Deus para o casamento também sejam de comum acordo. Ou seja, não é simplesmente uma coisa imposta. Não, você tem que fazer isso porque isso é que vai me satisfazer. Não é assim que funciona. Existe o diálogo, existe o respeito, existe justamente a questão do ouvir, o momento certo de falar, a maneira correta de lidar, existe o amor. Então, com certeza, Deus há de conceder sabedoria ao casado, para saber lidar com essas questões, saber justamente como lidar com esses impulsos sexuais e como transformá-lo em bênção para o relacionamento conjugal. Ok? Então, a gente vai observar ainda nesse aspecto aí, e a gente viu isso no versículo 5, quando diz lá, não vos defraudeis um ao outro. Então, eu não tenho que ficar usando o sexo como arma, né? O sexo não foi dado para o casal, para ser casado, para ser uma arma. Muito pelo contrário, ele foi concedido por Deus para abençoar também, né, a vida do casal. Então, é importante observar que o casamento, ele, diante disso tudo, ele tem sofrido, né, como a gente falou ainda há pouco, a sociedade trata algumas atitudes, alguns comportamentos no que diz respeito à sexualidade e ao sexo com muita naturalidade. Então, essa sociedade pós-moderna, a gente vai observar que há um certo relativismo, tudo é relativo, né, e é uma liberalidade muito grande, caindo já para a libertinagem. Ou as pessoas, né, agem do jeito que querem, ou seja, simplesmente fazem tudo o que sentem vontade, né, numa libertinagem, vamos assim dizer, onde tudo é válido, tudo é importante, toda e qualquer tentativa ela merece justamente um crédito, independente se isso é ou não a vontade de Deus, se a Bíblia ensina ou não. A sociedade ela tem se tornado assim muito relativista e tem se tornado muitas aberturas ao mesmo tempo. E a gente vai observar que ou cai-se nessa questão ou então cai no outro extremo, que é o seguinte: não, tem que se abster de tudo e acabou. Então não pode fazer nada. Então nós precisamos trabalhar dentro de um propósito estabelecido por Deus com um ponto de equilíbrio. O sexo não está proibido por Deus, senão Deus não teria dado.
A sexualidade não é um pecado, senão Deus não teria estabelecido isso na vida do ser humano, não teria feito o homem e a mulher numa composição, numa estrutura que permitisse justamente que ambos pudessem ser realizados, um com o outro. O homem com a mulher e a mulher com o homem. Deus não teria feito dessa forma, se fosse pecado. O pecado está justamente em quê? Em extrapolar os limites estabelecidos por Deus dentro de uma pureza sexual, de uma pureza espiritual, dentro de uma vida equilibrada dentro da orientação de Deus através do Espírito Santo. Então a gente precisa ter esse discernimento também. Então a gente vai observar que o casamento ele tem sido muito combatido. E a gente vê que o cuidado de Deus ao estabelecer o casamento é por quê? Porque dentro de uma liberdade de expressão, onde todos podem fazer tudo o que sentem vontade, a gente vê que os relacionamentos extraconjugais têm se tornado uma coisa muito comum. O volume, né, de enfermidades, né, das chamadas DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, elas, embora exista todo um empenho, toda uma dedicação por parte das autoridades em estabelecer, em conter, mas a gente vê que, infelizmente, a demanda é muito maior do que aquilo que se tem condição de ofertar em termos de segurança, de saúde. Então, a gente observa que, se a gente conseguir entender, eu e você, nós dermos crédito à palavra de Deus e ao cuidado de Deus em estabelecer o sexo para algo, para o casamento, a gente consegue restringir uma série de ameaças que hoje são reais. A gente pode até, de certa forma, fazer vista grossa, dizer, não, mas é assim mesmo e tal. Mas nós sabemos que, se o casamento ele sendo levado dentro de um padrão bíblico, estabelecido dentro de um propósito de Deus, a gente vai observar que os relacionamentos extraconjugais, eles com certeza vão cair consideravelmente, as DSTs consideravelmente, as chamadas gravidez indesejada, né? A gravidez, elas também não vão acontecer dessa forma. Ela pode até acontecer, uma gravidez inesperada dentro de um casamento, onde, de repente, a esposa pode se surpreender, de repente, ficando gestante. Mas diferente de um relacionamento em que as pessoas se conheceram e, de repente, aconteceu. A gente vai observar que, quando Deus estabeleceu o sexo, quando Ele estabeleceu a sexualidade, Ele estabeleceu também padrões que, se forem obedecidos, eles, sem dúvida alguma, vão atender a um aspecto abençoador. Então, eles não vão se tornar uma dificuldade, um percalço, até mesmo uma dificuldade no sentido de questões até que envolvem a questão social, espiritual, emocional, por exemplo, uma gravidez indesejada, onde muitas vezes uma criança vem ao mundo sem ter sido planejada, muitas vezes com uma pessoa que precisava, de repente, amadurecer mais a ideia e, de repente, não consegue lidar com essa situação. Por quê? Porque o sexo tem se tornado uma coisa muito comum fora do casamento, fora justamente de um padrão estabelecido por Deus. Então, a gente vai observar justamente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Então, a gente vai observar que a questão da gravidez indesejada, os escândalos, justamente a questão da reputação. Então, todos esses fatos acabam desestruturando e desconstruindo o conceito de família, o conceito de casamento, melhor dizendo. Então, a gente precisa entender que, quando Deus criou o casamento, Ele criou para que pudesse restringir, não para acabar com o sexo, mas para que o sexo pudesse ser realizado dentro do casamento. É o limite ético para o sexo. Então, eu posso, mas não devo. Ou seja, lembra da questão da ética? Quando a gente começou falando sobre a ética, nós trabalhamos o seguinte: a ética é o quê? São algumas perguntas que eu preciso fazer para mim mesmo. Olha, eu posso, mas eu devo fazer? Eu tenho condições, mas é algo correto para fazer? Então, quando se tem esse limite ético, a gente sabe até onde a gente pode ir. Agora, se eu não trabalho com uma ética cristã, eu vou considerar que eu posso fazer tudo a hora que eu bem entender, e com quem eu quiser, aonde eu quiser, do jeito que eu quiser. Nós vamos respeitar, embora biblicamente não há como concordar. Então, eu quero enfatizar isso, deixar sempre muito claro isso, que nós não estamos aqui julgando a ninguém, muito pelo contrário, mas estamos indo para o contexto bíblico, onde, uma vez que eu e você temos contato com a palavra de Deus, nós temos condições de chegar às conclusões. Se a nossa atitude,
se a nossa postura cristã, ou como ética cristã, ela está correspondendo à expectativa de Deus. Então, quero convidar você, meu querido, minha querida, a refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse limite ético para a questão do sexo. Então, o casamento é esse limite ético, visando justamente o quê? Blindar o relacionamento conjugal, fazer com que o sexo ele seja uma bênção para a vida de um casal casado, para que ele possa restringir o sexo exatamente dentro de um limite seguro, dentro de um ambiente seguro, onde ali, entre o casal, eles vão poder buscar satisfação, um em relação ao outro, e ambos serem abençoados e realizados diante de Deus. Um outro detalhe que nós vamos observar é justamente o que, dentro desse mesmo aspecto, é que quando se fala na questão do casamento como limite ético para o sexo, na página 125, a gente vai observar que isso vai ajudar na prevenção contra a fornicação. Mas o que significa, então, a expressão fornicação? O que essa palavra ela quer dizer? Então, primeiro eu quero ler com você, no mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, por gentileza, acompanhe a leitura do verso 2, que diz assim, ó, mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, vou ler de novo, para a gente poder compreender. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O verso 9 também vai reforçar dizendo o seguinte, mas, e aí começa de novo com uma condicional, mas, se não podem conter-se, aí ele está falando sobre a questão da incontinência, o desejo desenfreado, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Esse abrasar-se aqui está ligado ao desejo sexual. Isso corresponde o quê? À questão da fornicação, não que o desejo sexual seja fornicação, mas vamos pensar o seguinte, o que é a fornicação? A relação sexual entre pessoas que não são casadas ou não possuem um relacionamento estável. Ou seja, isso é fornicação. Então, se uma pessoa, a expressão aqui é abrasar, por exemplo, se a pessoa conhece outra, se um rapaz conhece uma moça, e ele começa a sentir por ela um desejo, aquela questão todinha, e o ideal, a orientação de Paulo aqui no contexto de Corinto, porque existiam pessoas que estavam começando a vida cristã, se converteram ao Evangelho, mas que antes de conhecer o Evangelho, haviam desenvolvido uma vida sexual ativa. Ou seja, estavam, a todo momento desenvolvendo relacionamento sexual, o tempo todo, sem que esse relacionamento fosse um relacionamento conjugal, ou seja, de um casamento, dentro daquilo que é o padrão estabelecido por Deus. Resultado, Paulo vira e fala assim, olha, é melhor casarem-se do que ficar no desejo sexual. Ou seja, é melhor que vocês se casem e estabeleçam um compromisso um com o outro do que vocês fiquem a todo dia, ou a cada momento que vocês sentirem vontade, começar a ter esse desejo e buscar satisfazer esse desejo da forma errada. Então, é melhor casar-se do que abrasar-se, ou seja, é melhor casar do que fornicar. Ou seja, estar desenvolvendo uma relação sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Ou seja, estar desenvolvendo um relacionamento sexual com alguém que você não tem um compromisso de fidelidade, um compromisso de construir e de estruturar um lar, um relacionamento conjugal. Então, a ideia é justamente que o casamento ele ajude a construir esse entendimento de que o ato sexual, ou seja, a relação sexual, é para o esposo e sua esposa. Um detalhe, para que para que isso aconteça, é importante a gente observar um outro aspecto, que o casamento ele não só inibe essa questão da fornicação, ou seja, ele dá uma freada nessa questão da fornicação, do relacionamento fora do casamento, como ele freia também o sexo antes do casamento. Ah, mas eu conheço tanto tempo, a gente já convive há tanto tempo, O que tem a ver? Tem muito a ver. Tem tudo a ver com o fato de que o casamento ele é justamente o meio, o limite ético para que a partir do relacionamento conjugal esteja inserido o aspecto do relacionamento sexual. Então, o sexo antes do casamento, ele com certeza, ele rouba justamente o direito do casal, enquanto casado, de desfrutar da bênção justamente do sexo.
Então, é antecipar as coisas, né? É justamente você realizar um acabamento antes de ter a estrutura montada. Ou seja, vai ficar uma coisa complicada. Você tem ali uma série de utensílios muito bons, muito interessantes, até caros, mas que estão expostos. Por quê? Porque ainda não tem um telhado pronto, ainda não tem uma parede completa, ainda não foi feito um acabamento. Então você tem, no caso ali, muitas louças, você tem mobília, você tem tudo em um espaço que está em aberto. Então, só para a gente poder ilustrar um pouquinho, né, que o sexo ele vem justamente como algo para blindar, ou seja, para abençoar, para coroar, esse é o termo, né, para coroar o relacionamento conjugal. Então, se eu pego aquilo que era para ser justamente o momento, né, o ápice, que é justamente o momento de coroar o relacionamento, na vida de um homem, de uma mulher, e eu trato isso, né, antecipadamente, é como se eu banalizasse, eu pegasse algo que é muito importante, muito precioso, e usasse de qualquer forma. Então, é importante para mim e para você entender justamente isso. Ou seja, a ideia do casamento é também o quê? Justamente inibir e evitar o sexo pré-matrimonial. Porque o sexo antes do casamento, ele desonra, ele avilta, né, justamente o casamento. Ele tira o sentido da construção de uma relação que visa não apenas a prática do sexo, mas o compromisso, a construção de um relacionamento estruturado, compromissado, né, e a busca de uma maturidade a dois e não de um só. Mesmo porque, à medida que o casal vai namorando, vai, né, se conhecendo, ele vai amadurecendo no seu relacionamento. Porque, vamos pensar, se o casal ele começa a ter esse relacionamento de namoro e rapidamente ele já passa para a questão sexual, ele está puxando aquilo que era para acontecer no casamento. Então, consequentemente, assim, as consequências elas virão. Porque o que era para acontecer lá na frente, eu estou puxando para tempo presente. O que era para ser lá no futuro, eu estou trazendo para tempo presente. Agora, eu não estou trazendo só a questão do sexo. Eu estou trazendo também o quê? Uma série de implicações também junto com a questão do sexo. Então, se por um lado, né, eu estou puxando, estou antecipando essa questão sexual, então eu estou antecipando também algumas decisões que vão exigir um pouco mais de maturidade, porque nós estamos falando de algo que gera um compromisso. O casamento é um pacto, é algo que está sendo selado ali, e principalmente diante de Deus. Então, imagina, né? Eu estou ali trabalhando. Então, a questão é o seguinte: eu preciso primeiro amadurecer a ideia de fidelidade. Olha, você está se unindo a uma pessoa até que a morte o separe. Você está se unindo a essa pessoa na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. É um voto que está sendo feito. Então, se eu antecipo essa questão sexual, eu estou antecipando tudo isso junto também. É como se eu dissesse assim, olha, eu estou, né, me unindo a você aqui antes do casamento, mas estou unido não é só na questão sexual, não. Eu estou unido em todos os aspectos, o que muitas vezes não acontece. É onde a gente vê muitos relacionamentos quebrados, muitos relacionamentos aviltados, ou seja, desonrados, muitos relacionamentos, né, frustrados, muitas pessoas machucadas, justamente por quê? Porque trouxeram para o tempo presente algo que era para acontecer lá no futuro, lá na frente, infelizmente. Tá? A gente não está aqui justamente apontando o dedo, por favor, amados, né? Nunca foi a nossa intenção. Muito pelo contrário, estamos aqui tratando de assuntos à luz da palavra de Deus, para que o nosso entendimento se abra e a gente possa abençoar pessoas que de repente estão ao nosso redor, infelizmente vivendo uma situação assim, que precisam de uma referência de Deus. A exemplo de mim e de você, que estamos tendo contato com a palavra de Deus, você pode e precisa abençoar outras pessoas, orando, instruindo, exortando, aconselhando, abençoando essas pessoas, dentro de uma orientação bíblica. Muitos problemas hoje existem em decorrência da falta desse discernimento, onde muitas pessoas tratam o sexo antes do casamento como uma coisa muito natural. Não, mas isso não tem problema não. A gente vai aqui fazendo uns testezinhos para ver se vai dar certo. Olha só, não funciona assim. Você faz teste com equipamento, né? Você faz teste com um aparelho eletrônico, com um motor. Agora, com vidas, com sentimentos, com emoções, a gente precisa saber lidar com isso. A gente não está lidando com um equipamento, com um bem material, estamos lidando com pessoas que têm emoções, têm sentimentos, que têm um valor
muito grande, porque foi justamente o preço que Jesus pagou, a sua vida. Por quê? Porque todos nós somos preciosos. Você, meu querido, minha querida, é precioso aos olhos do Senhor. Então, nós precisamos dar esse devido valor também nessa questão da sexualidade. Então, a gente vai observar que o sexo antes do casamento, ele também abre precedente para o quê? Para uma incontinência sexual. Por quê? O que é incontinência? É a dificuldade da pessoa em se conter nessa questão do sexo. Por quê? Vem uma primeira vez, depois vem uma segunda, uma décima, uma milésima vez e vai ficando difícil. Por quê? Porque se torna uma coisa ativa. E nós não estamos falando aqui de tomar um copo d'água, né, de você começar a consumir um determinado produto, de você fazer uso disso ou daquilo. Estamos falando de uma vida sexual, de algo que foi projetado por Deus para o casamento. Então, se for algo que aconteceu a primeira vez, não tenha dúvida, vai querer que aconteça a segunda, que aconteça a terceira, a décima, a milésima vez, e a coisa só vai tomando uma proporção muito grande. Então, eu quero te convidar a pensar que o sexo antes do casamento ele vai abrir um precedente para a incontinência sexual, ou seja, a dificuldade de conter o desejo ou o apetite sexual. Então, vai cair o quê? Na fornicação. E se de repente um dos parceiros falar assim, não, mas eu não quero mais essa vida. A incontinência é algo tão pernicioso que vai acontecer o quê? Então, vou buscar em outro lugar. Se você não quer me atender, então vou buscar quem me atenda. Olha que tristeza. Olha a dificuldade. Olha a cilada do inimigo. Por isso que lá no versículo 5, na parte final, ele vai dizer justamente isso. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Não é errado um casal suspender, por exemplo, olha, numa vida sexual, olha, nós vamos suspender por uns dias, por um período, né? Não tem prazo determinado, nem prazo indeterminado. Melhor dizendo, né? Não existe prazo indeterminado. Tem que determinar um prazo. Olha, durante uma semana, nós vamos entrar aí na questão de um jejum e oração. Então, nós vamos, dentro desse propósito que nós estamos com Deus, a gente vai abrir mão, né, da questão sexual. Um exemplo. E aí, o que vai acontecer? No final dessa semana, automaticamente, um vai sentir a falta do outro. Então, o que eu gostaria que você pudesse entender, meu querido e minha querida? A Bíblia orienta o seguinte, não defraude o seu cônjuge. Não vira para o seu esposo ou para a sua esposa e diz, não, vamos prorrogar mais uns 15 dias. Né? Por quê? O que diz aqui? Depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Agora, se um casal não casado, se um casal, né, pelo fato de só de conviver e ainda não está casado, ele começa a desenvolver essa vida matrimonial, o sexo pré-matrimonial, ele começa a tomar essas atitudes, o que vai acontecer? Ele corre o risco de cair na questão da incontinência. E na hora que um dos dois falar assim, olha, eu estou me sentindo mal com essa situação, eu quero resolver essa situação, nós precisamos tomar uma atitude. O outro pode se sentir no direito de sentir, você talvez não me satisfaça, mas eu vou buscar quem faça. Aí entra o quê? A fornicação, que é o relacionamento sexual entre pessoas que não são casadas, aí vai cair na prostituição, vai cair justamente o quê? Numa série de situações, né, que, infelizmente, vão contra o propósito de Deus. Então, para evitar esse tipo de situação, é que o nosso Deus nos deu o casamento justamente como um limite ético para a questão do sexo. Um outro detalhe que a gente vai observar está dentro também da orientação que Deus deu através do apóstolo Paulo, a necessidade de casar para não abrasar. Então, a gente já falou aqui, a gente adiantou um pouquinho, onde ele vai dizer justamente no verso 9, né? Mas se não podem conter-se, aí ele está citando aqui a questão da incontinência. Se você não consegue conter esse desejo, então é melhor que você case. Filho, é melhor casar. Filho, então você casa, porque vai ser melhor casar do que abrasar. Agora, quando a gente fala casar, não é simplesmente chegar, né? Você levantou de manhã cedo e falou assim, não, tá, eu quero casar. Não é isso. Ore, busque orientação a Deus. Nós aprendemos que em tudo que nós fazemos, nós precisamos buscar a orientação de Deus. Imagine o casamento. Se para tomar uma decisão, né, na sua vida profissional, para tomar uma decisão na sua vida acadêmica, né, em que curso fazer, imagine, se você para comprar alguma coisa, você busca orientação em Deus, você vai casar simplesmente sem pensar, sem buscar orientação. Nós estamos falando de algo que é para toda a vida.
estabelecido por Deus é algo, justamente o que? O que Deus uniu não separe o homem. Essa é a proposta bíblica. É o que está justamente dentro à luz da palavra de Deus. Mateus 19, né? Então a gente precisa ter justamente essa preocupação. E um detalhe, né? Casar-se dentro de uma orientação de Deus e casar-se também dentro de uma questão que envolve a monogamia, ou seja, quando a gente lê aqui o versículo de número 5, diz o seguinte, perdão, 5 não, o verso 2, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Monogamia, é um esposo e uma esposa. Ou seja, é um para o outro, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2:24, a gente vai ver também Jesus falando também em Marcos, no capítulo 10, se não me falha a memória, a gente vai observar também essa questão. E é interessante para mim e para você pensar justamente sobre esse aspecto da monogamia e da heterossexualidade. Ou seja, é um casal onde tem um homem e uma mulher. Então, a gente vai sempre respeitar os argumentos diferentes, as convicções, as visões de mundo de cada um, as opções sexuais de cada um, mas quando nós vamos para o contexto bíblico, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que a Bíblia ensina para mim e para você justamente o quê? Que Deus, ele estabeleceu um relacionamento conjugal para um homem e para uma mulher. Então, eu quero te deixar muito à vontade para observar aquilo que a Bíblia ensina e para absorver e, no caso, se colocar à disposição para obedecer essa orientação dada por Deus para mim e para você. Então, eu quero te deixar muito à vontade, mas quando eu e você desejamos fazer a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus para mim e para você. Que um homem conheça uma mulher no casamento através da vida conjugal. Então, é importante para mim e para você compreender e discernir esse aspecto também. Então, a gente vai observar ainda que dentro dessa proposta dada por Deus para mim e para você, justamente um aspecto também levantado pelo apóstolo Paulo, é o diálogo que deve existir entre o casal quanto ao ato sexual, ou seja, a relação sexual. Ambos precisam estar de acordo. A gente já falou um pouquinho no início da nossa lição, mas vale a pena reforçar que não é um relacionamento de uma pessoa só. Eles serão ambos uma só carne, ou seja, dois que se tornam um através do ato sexual. Mas não é o desejo de um só, tem que ser o desejo dos dois. Não é a satisfação de um deles. Não se abre aqui precedente para que um apenas usufrua, um apenas alcance a satisfação. Todos os dois, ou seja, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam, na busca pela sua realização, ou seja, na sua sexualidade, eles precisam ser supridos um pelo outro. O homem, pela sua mulher, e a mulher pelo seu homem. E é importante para mim e para você entender isso. É bom quando a gente consegue alcançar esse entendimento, porque a gente vai entender o seguinte, que eu preciso estar constantemente conversando com Deus, pedindo sabedoria, pedindo graça, capacitação, e também conversando com o cônjuge. Ou seja, o esposo conversando com a sua esposa, a esposa com o esposo, para chegar justamente a esse acordo em relação à questão do ato sexual, da vida sexual do casal. Então, ambos precisam estar de acordo dentro do casamento, quanto ao lidar com esse assunto, com esse fato. Justamente para quê? Para não abrir precedente para um relacionamento extraconjugal, como já dissemos, para não estarem se defraudando um ao outro, ou seja, um roubando o prazer ou a satisfação do outro. Então, muito pelo contrário, tem que ser o quê? Um ajudando o outro a se realizar. E isso só vai descobrir como? Conversando, amando, respeitando, honrando. Então, buscando dentro das oportunidades que Deus nos concede a você, no caso, esposo em relação à sua esposa e esposa em relação ao seu esposo. Então, é algo ligado para o relacionamento conjugal, ao relacionamento conjugal. Então, Deus instituiu o casamento tanto para a procriação, quanto para evitar o pecado da imoralidade, para que o prazer seja mútuo entre o marido e a sua esposa. Outro detalhe que a gente vai observar está em Hebreus 13, verso 4. Eu quero ler com você, por gentileza, se você pudesse acompanhar essa leitura. Hebreus, no capítulo 13, o verso de número 4. É algo também muito importante para mim e para você, quando diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará.
Olha bem, o casamento e o leito sem mácula, né? Essa expressão, ela é muito interessante, por quê? Porque o casamento é algo digno de honra. E quando a gente está falando aqui no casamento, uma das coisas que vem à nossa mente, que precisa fazer parte também dos nossos valores, é justamente o quê? De estar honrando um ao outro. Então, a ideia do casamento também é de que o esposo esteja honrando a sua esposa e vice-versa, que a esposa possa estar honrando também o seu esposo. Ou seja, essa honra, ela está ligada justamente a que aspecto? Ou seja, à medida que eu respeito a minha esposa, então eu não me envolvo em um relacionamento extraconjugal, eu não me envolvo em práticas imorais dentro do relacionamento. E outra, eu não busco uma imoralidade nem dentro do casamento, nem fora. Eu busco o quê? Um equilíbrio. Eu busco fazer aquilo que vai glorificar a Deus, aquilo que vai abençoar a vida do meu cônjuge, ou seja, da minha esposa, né, e da esposa com relação ao seu esposo. Então é importante também compreender isso, ou seja, não deve ser maculado, ou seja, respeitar, aqui no caso, eu quero respeitar, de repente, algum caso que envolva essa situação, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, se de repente você entende que o seu relacionamento ele precisa ser ajustado diante do nosso Deus, busque orientação no Senhor. É como foi dito, nós não estamos aqui a uma caça às bruxas, nós não estamos aqui no intuito de chegar e apontar dedos, muito pelo contrário, nunca foi a nossa proposta. Mas nós também não podemos deixar de compartilhar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí eu quero convidar você a, junto ao seu companheiro, à sua companheira, ao seu parceiro, à sua parceira, a buscar uma solução diante de Deus, e uma solução bíblica para o relacionamento de vocês. Então, se você entende, né, que o seu relacionamento ele precisa ser ajustado diante do Senhor, então busque o quanto antes assim fazê-lo. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você enquanto cônjuge, para você e para sua esposa, né, para você e para o seu esposo. E se você, de certa forma, entende que tem enfrentado dificuldades para lidar com a sexualidade, busque no Senhor da mesma forma. Peça a Deus orientação, peça a Deus que te capacite a entender o que Deus tem para você nesse sentido, porque eu tenho certeza que Ele tem o melhor. Então, Ele vai com certeza colocar na sua vida alguém que possa te abençoar e que te faça não tropeçar e cair na questão da impureza sexual ou de uma vida fora do propósito de Deus. Muito pelo contrário, Deus quer que você possa ter a oportunidade de, conhecendo a Deus e a sua vontade através da palavra de Deus, você possa, entre outras bênçãos, encontrar alguém que possa, uma mulher ou um homem, que possa abençoar você, suprir, né, a sua necessidade enquanto companheira, enquanto companheiro, enquanto cônjuge, enquanto esposo, enquanto esposa. Então, a gente vai observar que o casamento ele foi estabelecido por Deus como algo a ser mantido e preservado. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Embora a sociedade não reprove, justamente como foi dito há pouco, a sociedade ela amplia muitos horizontes, né? Ela abre muitos precedentes, abre o leque. Agora, a gente vai observar que a palavra de Deus ela é a mesma e ela mantém justamente essa postura. Deus estabeleceu esse propósito. Então, embora a sociedade não reprove, é importante considerar a orientação bíblica e validar diante de Deus a sua relação visando a aprovação do Senhor. Então, quando você buscar orientar a sua vida sexual à luz da palavra de Deus, você não está fazendo isso para que a sociedade te aprove ou te reprove. Muito mais do que a sociedade, nós temos uma prestação de contas com Deus. Então, eu quero te convidar a pensar nesse aspecto. Se o seu relacionamento está sendo aprovado por Deus ou pela sociedade. Porque é muito melhor que seja aprovado por Deus, porque é a Ele que nós vamos prestar contas. Então, a gente vai sempre respeitar, buscar compreender, mas no que diz respeito ao propósito de Deus, o que a Bíblia nos exorta é justamente isso. Que nós possamos adequar o nosso relacionamento àquilo que Deus nos orienta na palavra, e não adequar a palavra de Deus ao nosso relacionamento. Então, eis o desafio. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, nós temos um Deus que é todo-poderoso, quer abençoar a sua vida, quer abençoar o seu relacionamento. Temos também o Espírito Santo de Deus, que está disposto a nos ajudar em toda a nossa dificuldade, sem dizer na questão daqueles que podem aconselhar, daqueles que podem te ajudar a lidar com essa situação na busca por uma resolução bíblica. Agora, com certeza, o quanto antes a decisão for tomada, é melhor.
Nós não sabemos quanto tempo nós temos, então, quanto antes, né, nós tomarmos atitude nesse sentido, vai ser bom, com certeza vai ser abençoador. Então, a gente vai observar que o padrão bíblico de casamento, lá de Gênesis 2, 24, vai dizer o seguinte: o casamento não é apenas uma formalidade, como muitos defendem. Tem muitas pessoas que dizem sim, a gente vai respeitar o pensamento, mas não dá para concordar. Ah, isso é só uma formalidade, né? Nós já somos casados. Mas espera aí, não é porque estão juntos que estão casados. Então, a gente vai observar que não é apenas uma formalidade. E também não é porque estão casados, ou seja, assumiram um compromisso, né, de uma vida matrimonial, estão no mesmo teto que estão casados de fato. Por quê? Muitas vezes estão debaixo do mesmo teto, mas não estão compartilhando os aspectos e as oportunidades que Deus tem dado. Então, há uma necessidade de quê? De buscar o equilíbrio. Sempre, né, uma necessidade de quê? De estar buscando a orientação de Deus, de estar buscando o quê? O cuidado de Deus com relação à nossa vida. Então, fica aqui uma orientação de que o casamento não é formalidade, como muitos dizem, mas é um pacto, é uma aliança. Então, não é resumir o casamento ao sexo. Ah, mas nós temos uma vida sexual muito boa, graças a Deus, abençoado por Deus. Tá, e as outras áreas da vida conjugal? Elas também estão sendo abençoadas? Você percebe o agir de Deus na sua vida conjugal como um todo? Na hora de conversar, na hora de entender o outro, na hora de se colocar no lugar do outro, na hora de buscar, né, atender o outro na sua necessidade. Você tem tido essa disponibilidade? Você tem se colocado à disposição também nesse aspecto? Então, é algo que precisa ser o quê? Completo, é um todo. Então, é o quê? Um pacto, uma aliança, e tem propósitos a serem estabelecidos e também preservados. Entre eles, a instituição da família matrimonial, esse é um propósito para o casamento, a compensação mútua do casal, é o que nós acabamos de declarar da parte do Senhor. Ou seja, é um preocupado com o bem-estar do outro. A gente procura, sempre quando trata com casais, a gente procura dizer o seguinte: por que a gente casa? Isso não é da gente, isso aí é uma fala que a gente recebeu e compartilha, passa isso adiante. Eu não conheço o autor da fala, mas eu quero dizer que a gente casa para fazer o outro feliz. Então, por que um homem casa com uma mulher? Para fazer aquela mulher feliz. Por que uma mulher casa com um homem? Para fazer aquele homem feliz. Então, esse é um dos propósitos do casamento, para fazer o outro feliz. Então, nesse fazer o outro feliz, entram as compensações. Então, eu busco compensar os esforços, a dedicação, a fidelidade, o amor, o carinho, o zelo, o cuidado, ou seja, uma série de fatores, de valores, né, que precisam ser compensados. Todo esforço dentro de um relacionamento conjugal precisa ser entendido, ser respeitado e ser compensado. Outro detalhe, né, dentro da proposta é a questão da procriação. Então, o casamento ele também atende a esse aspecto de procriação. E o auxílio mútuo, né, a continência e a satisfação sexual. Então, a gente vai ver que não está descartado dentro do propósito de Deus a ideia do sexo. O sexo também é algo estabelecido por Deus como um propósito, mas não é o único. Então, por favor, não associe casamento apenas à questão sexual. O casamento ele é um limite ético estabelecido por Deus para o sexo, ou seja, o sexo é para o casamento. O sexo ele vai se tornar um sexo seguro, estável, equilibrado e abençoado se ele for desenvolvido especificamente, exclusivamente dentro do casamento. Qualquer atitude fora disso aí, com certeza vai cair no pecado. Qualquer tentativa diferente disso, de estabelecer aquilo que é o padrão de Deus, vai com certeza cair na questão do pecado. Então é bom nós entendermos isso à luz da palavra de Deus. Deus, quando estabeleceu o casamento, o fez voltado um propósito de blindar o relacionamento conjugal e de resguardar a questão sexual, evitando uma série de transtornos, uma série de embaraços na vida de um casal através do casamento e do sexo seguro dentro do casamento. Um outro detalhe, então, está justamente nesse aspecto, né? Ou seja, diante dessas orientações bíblicas, né, que nós acabamos de observar, a gente vai observar que a ética cristã ela vai reconhecer o casamento então monogâmico, um homem, uma mulher, e como forma de realização sexual e defesa contra os impulsos sexuais. Então, é aquilo que a gente acabou de declarar. Deus ele estabeleceu o casamento para que o sexo pudesse ser seguro entre o seu esposo e a sua esposa, o esposo e a esposa. Então, a expressão leito sem mácula, de Hebreus 13, 4, né, na parte A,
está justamente ligado ao cuidado dos cônjuges em preservar o seu relacionamento das imoralidades sexuais. Ou seja, entre essas impurezas seria o que? A fornicação, o adultério, justamente a questão da prostituição, a luxúria, e entre outros que nós poderíamos citar. Então, a gente observar que a expressão bem-aventurado, ou venerado entre todos, melhor dizendo, o matrimônio é o leito sem mácula, o matrimônio e o leito sem mácula é justamente o quê? Esse leito sem mácula seria o quê? Um cuidado do casal, onde um, respeitando e buscando honrar o outro, não traz para dentro do seu relacionamento nenhum tipo de impureza sexual. Ele procura justamente manter o seu relacionamento, ou seja, o seu leito conjugal, o seu ambiente conjugal, o seu relacionamento conjugal preservado dentro de uma pureza, dentro de um propósito de Deus, ou seja, o sexo, dentro do casamento, dentro de um propósito de Deus para abençoar a vida do casal. Então, o sexo e a sexualidade, como atos da criação divina, precisam ser usados com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio, com fidelidade, visando o quê? Glorificar a Deus. Eu me lembro que na semana passada nós compartilhamos que muitas pessoas às vezes não se dão conta, mas você pode e deve, enquanto casal casado, enquanto aquele que busca honrar o Senhor com a sua vida, glorificar e honrar a Deus também através da vida sexual. Ou seja, Deus nos deu a sexualidade, ou seja, e o sexo, justamente para quê? Para que também no nosso corpo, na nossa sexualidade, na nossa questão sexual, nós pudéssemos também honrar ao Senhor, glorificar a Deus e levar pessoas a reconhecer o poder de Deus nisso, no nosso testemunho, na nossa fidelidade a Deus. Ou seja, o compromisso que eu tenho com Deus envolve também pureza sexual, dentro de um compromisso com Deus, dentro de um propósito com Deus. Então, eu preciso pensar nesse aspecto, ou seja, também nessa área, Deus quer ser glorificado. Deus quer ser glorificado na minha área profissional, na minha área estudantil, ou seja, na minha vida acadêmica. Ele quer ser glorificado na minha vida material. Ele quer ser glorificado na minha vida espiritual, mas também quer ser glorificado na minha vida sexual. Por que não nessa área? Por que Deus tem acesso a todas as áreas da minha vida e essa área fica com um cadeado, proibindo aí o agir de Deus, o mover de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus nesse aspecto? Então, nós não temos como desassociar essa área da sexualidade, essa área que envolve o sexo na nossa vida, das outras áreas. Nós somos uma soma, nós somos um todo diante de Deus. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê só corpo, alma ou só espírito. Ele vê um todo, corpo, alma e espírito. Ele nos vê como um todo. E Ele quer nos abençoar como um todo. Ele quer abençoar todas as áreas das nossas vidas. É lógico que nós precisamos dar aí ao Senhor, claro, bem verdade, nós precisamos dar o quê? Lugar a Deus através do Espírito Santo para que nós possamos discernir isso. Então, não é por força nem por violência, não é porque eu estou falando, é o que a Bíblia nos ensina, e se você e eu, nós dermos ouvido à palavra de Deus, sem dúvida alguma isso vai abençoar poderosamente a nossa vida, inclusive a vida sexual. Porque eu e você temos exatamente uma sexualidade, eu e você temos uma vida sexual que precisa ser trabalhada por Deus, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, à luz da palavra de Deus, para que isso seja bênção para as nossas vidas. Consequentemente, dentro do que nós lemos e compartilhamos na palavra, o nosso relacionamento conjugal, tendo essa vida sexual, será ricamente abençoada por Deus. Então, o nosso casamento será bênção, nossa vida conjugal será bênção, e a vida sexual dentro desse relacionamento conjugal vai ser bênção, porque está estabelecida em Cristo, em Deus, através de uma ética cristã fundamentada na palavra do Senhor. Portanto, somos todos convidados a reconhecer os padrões bíblicos para o bom uso da sexualidade e do sexo, obedecê-los e desfrutar das bênçãos advindas exatamente dessa obediência, desses preceitos e desses padrões estabelecidos por Deus, fazendo uso da liberdade responsável que temos diante do nosso Deus. Então, quero dizer para você, meu querido, minha querida, que você tem toda a liberdade de viver a vida sexual da forma como você quiser. Porém, entendendo dentro da palavra de Deus que as implicações elas vêm. Então, tudo que nós fazemos gera consequências. E na nossa vida
sexual, no nosso relacionamento sexual, na nossa vida, né, envolvendo a nossa sexualidade, não vai ser diferente. Então, se eu faço uma escolha profissional e dentro da minha vida profissional eu tomo uma decisão, muitas vezes precipitada ou imatura, e isso gera consequências, na vida espiritual, por sua vez, na vida sexual não vai ser diferente. Então, a gente precisa entender que eu tenho toda a liberdade, mas uma liberdade responsável diante de Deus. E creia, é desejo de Deus, torna a dizer, sem querer ser repetitivo, mas sendo muito enfático, creia que Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida, da minha vida. Mas é importante que eu e você tenhamos a disponibilidade de obedecer e de estabelecer como padrão aquilo que Deus deseja e Deus ensina através da sua palavra. Dessa forma, nós com certeza vamos também poder glorificar a Deus nessa área. Agora, qualquer forma de utilizar a sexualidade ou o sexo fora daquilo que está estabelecido por Deus, com certeza vai acarretar as suas consequências. Portanto, que nós possamos valorizar o casamento, valorizar justamente a questão do matrimônio, valorizar essa área da nossa vida, não é tratar essa área dentro do nosso modo de pensar ou da forma como a sociedade tem compartilhado. A gente corre um risco muito grande de pegar aí tudo aquilo que chega até nós como sendo uma coisa permitida. Com certeza a sociedade vai apresentar seus argumentos, sua maneira de lidar, o seu modus operandi. Agora, nós, enquanto ética cristã, eu digo nós, você e eu, que temos um compromisso com a palavra, e você, meu querido, minha querida, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas que entende que Deus quer abençoar a sua vida como um todo, e também nessa área, busque no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e peça ao Espírito Santo de Deus que te oriente, que te conduza à luz da palavra, para que você possa desfrutar também das promessas de Deus nessa área da sua vida. Creio que Deus quer abençoar poderosamente você como um todo. Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu quero agradecer a sua companhia, você que separou esse momento para estudar a palavra de Deus junto conosco, e quero orar com você. E eu quero fazer um desafio para você. Eu quero convidar você a, nessa oração, colocar essa área da sua vida, né, dentro do propósito de Deus, pedindo orientação ao Senhor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus ele está disposto a te ajudar a identificar o que precisa ser tratado dentro da orientação de Deus. Então, se existe alguma situação que você entende dentro de tudo que foi compartilhado, que precisa ser tratado dentro de você, coloque isso diante de Deus nesse momento. Aceite esse desafio para que Deus possa abençoar essa vida, essa área da sua vida também. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra compartilhada, por esse tempo precioso, ó Deus, de estudo, de reflexão na palavra do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar através do Espírito Santo do Senhor, nos ajudando, ó Deus, a identificar pendências, ó Deus, situações, ó Deus, que precisam ser sanadas em nós através dessa área, que é a área da sexualidade. Pai, permita-nos, ó Deus, sermos tratados pelo Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar exatamente a termos uma vida sexual, ou seja, uma vida envolvendo a sexualidade, ó Pai, da melhor maneira possível. À luz do Senhor, à luz da Tua palavra, dentro de um padrão estabelecido pelo Senhor. Por isso, ó Deus, ajude, ó Pai, casais, ajude, ó Deus, pessoas, Deus, ajude, ó Deus, os Teus servos que porventura têm enfrentado dificuldade nesta área. Deus, seja qual for a situação, o Senhor conhece, o Senhor tem planos, o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem promessas a serem cumpridas. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor entre com providência, constrangendo, ó Deus, dando discernimento, tratando mentes e corações, ó Deus, abençoando relacionamentos e fazendo, ó Deus, com que esses relacionamentos estejam dentro do propósito do Senhor, para que em tudo, ó Pai, o Senhor seja glorificado, incluindo esta questão da sexualidade. Entregamos tudo em Tuas mãos, crendo, ó Deus, no Teu poder, crendo que o Senhor tem bênçãos, ó Deus, e propósitos a serem cumpridos na vida de cada um de nós. Ó Deus, aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, pedimos, ó Deus, visita esses corações. Deus, respeitamos, ó Pai, os pensamentos, Deus, as escolhas, as opções, mas entendemos que o Senhor deseja, ó Deus, através da Tua palavra, tratar também mentes e corações para a louvor e glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, que o Senhor também alcance essas vidas, ó Deus, vidas que são preciosas aos olhos do Senhor,
e que, justamente reconhecendo o amor e a grandeza do Senhor, também se disponham a abrir mão do pecado, da iniquidade, em favor da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor também para as suas vidas. Abençoa-os, ó Deus, com a alegria da salvação em Cristo Jesus. E, ó Deus, permita-nos, ó Pai, capacitados pelo Teu Santo Espírito, a viver uma vida plena na presença do Senhor, Deus, dentro do propósito do Senhor e para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos agradecidos e suplicando, humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus seja louvado pela sua vida. Quero dizer que tem sido um prazer muito grande compartilhar a palavra de Deus com você, meu querido e minha querida, e que Deus em Cristo Jesus te abençoe, abençoe seu lar, e que essa palavra possa ter sido uma palavra de edificação para a sua vida, uma palavra de despertamento, de reflexão para mim, começando pela minha vida, e possa também alcançar a sua vida e o seu lar, consequentemente a sua geração. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.